Bom dia, bom dia, bom dia. Desembaraxando, começando aqui. Hoje é o Desembaraxando número 41. E começando a conversa, eu devo algumas satisfações aqui pra galera. Mas antes das satisfações, eu quero agradecer a você que tem nos acompanhado, que tem aí compartilhado o nosso conteúdo. Obrigado pelo carinho. Se você está ao vivo aqui, bom dia. Se você está vendo gravado depois, bom dia, boa tarde e boa noite. Falando das satisfações que eu tenho que dar aqui a vocês, foram 2 dias sem o Desembaraxando. E eu pensei assim, ô Baracha, tem que avisar que não vai rolar o Desembaraxando. Aí eu fiquei pensando assim, pô, mas já começa a fazer live assim com essa coisa também, com essas obrigações, que não quer dizer falta de consideração a vocês que nos assistem. Mas eu estava numa correria porque eu fiz uma viagem nesses últimos 2 dias e vai ser o tema de hoje aqui. Mas mesmo assim, quero dar aqui essa satisfação. Eu me ausentei na terça e ontem, né? Não fiz a live porque eu fiz uma viagem. E uma viagem assim que foi tudo muito rápido, mas foi uma coisa muito legal que passamos, né? Bem, a seleção brasileira está com um novo técnico, não é futebol que eu vou falar, fica tranquilo. Estamos com um novo técnico e quem conhece o Baracho aqui sabe que a gente gosta muito de futebol. Eu, meu irmão, meu filho, nós gostamos muito de futebol assim. Aí você pode pensar, nossa, o Baracho deve ter jogado muita bola nessa vida, jogado bem. Jogado muita bola enquanto quantidade de ter jogado, sim. Jogar bem não, né? Mas eu brinquei muito e eu gosto muito. Surgiu a oportunidade de assistir o jogo da seleção brasileira lá em São Paulo. E eu queria muito, meu filho queria muito para ver o Carleto, o Carlo Ancelotti, e deu certo. Fizemos aí as amarrações, as costuras, os combinados e deu certo. E aí fomos a São Paulo e juntamente com meu irmão que mora lá, nós fomos ver o jogo. Foi muito legal. Mais do que o jogo em si, foi termos aquele momento em família, assim. Já era um sonho muito antigo, assim, de estarmos juntos, eu, meu irmão e meu filho, para ver um jogo. Também consegui ver meu pai, foi muito rápido, foi um bate e volta. Até o pessoal de lá perguntou, enfim, amigos, parentes, você tá aqui, Baracho? Tô, mas é rapidinho. Já voltei ontem mesmo e tô aqui em casa, né? Então, a vida que segue, né? Mas eu agradeço a vida, agradeço a Deus por essa oportunidade que eu tive. Foi muito legal. Muitas coisas foram envolvidas nesse processo que eu passei de viagem, embora sendo tão rapidinho. Mas vamos lá, vamos falar então de viagem, né? Você gosta de viajar? Eu sei que tem viagens aí que é mais difícil de fazer, porque é caro. Baracho, é muito caro. Meu sonho era ir em tal lugar. Meu sonho era ir para outro país. Meu sonho. Enfim, toda aquela questão. Mas eu não falo viagem tão somente nesse sentido. Eu tenho um costume de marcar, assim, quantas viagens eu fiz no ano. E eu considero viagem o fato de ter saído da minha cidade. Então, se eu vou na cidade do lado aqui, viagem. Eu fui a outro lugar, fui a outra cidade. E ali eu já considero viagem. E já me considero viajante. Então, para alguns pode não ser nada isso, viagem, só quando é mais longe, né? Mas para mim, saindo da minha cidade é viagem. Aliás, saindo de mim mesmo, já é uma viagem. Quando nós saímos de nós, do nosso status quo, do nosso lugar comum, saindo de casa e se movimenta para olhar outras coisas, por mais que eu já conheça de cor e salteado as coisas do caminho, mas vamos lembrar daquela história de que o rio não é mais o mesmo quando a gente passa por ele por segunda vez. E nem nós somos mais o mesmo quando passamos por esse rio. Mas vamos lá. Fiz algumas anotações aqui na minha colinha parceira de todos os dias, né? Numa viagem, nós nos deparamos com o novo, mesmo que já estivemos naquele lugar. Baracho, já fui ali 10 vezes, mas sempre alguma coisa nova pode acontecer, sempre algo novo já podemos nos deparar.
Volta a ideia da água do rio, que não é mais o mesmo, né? Mas enfim, mas quando nós viajamos, nós mudamos a nossa rotina, não é verdade? Eu falo por mim aqui, muda tudo. Porque a minha vida tem toda uma questão assim de rotina, né? Não que eu goste de rotinas, tá? Rotinas demais me enchem o saco. Mas eu tenho minha rotina de acordar, de meditar, de fazer minhas leituras, agradecer pela vida. Depois eu vou fazer meus exercícios, venho fazer a live aqui, depois eu vou fazer caminhada, depois eu vou atender o dia inteiro. Então é rotina, rotina. A viagem muda a rotina. A gente começa a comer coisa diferente, muda tudo, dorme em outro lugar, enfim, é o que a gente já sabe da viagem, né? Só que não sei se com você acontece isso. Comigo acontece sempre isso, desde quando eu me conheço por gente, quando eu vou viajar e estou num outro lugar, mesmo sendo um lugar que eu já conheço, mas por olhar um monte de coisa acontecendo, vem aquele pensamento assim, em mim, né? Puxa, eu poderia mudar a minha vida. Nossa, eu poderia viver de outro jeito a minha vida. Ou até olhando para o lugar onde eu estou ali na viagem, nossa, eu poderia estar aqui, né, em definitivo. Eu poderia viver nesse lugar. Como é que seria a minha vida, né? Puxa vida, eu queria estar aqui nesse lugar, eu queria ficar aqui, eu queria mudar. E se eu estivesse morando aqui desde tal tempo, como é que seria a minha vida, né? Então a viagem realmente nos convida a pensar sobre a nossa atual situação. Muitas pessoas mudaram de vida por causa de uma viagem mesmo, né? E até se mudaram para aquele lugar, onde no começo era só um lugar para passear, para conhecer, de passagem. Algumas pessoas mudaram mesmo. E até mudaram não para o lugar onde estiveram, mas estar naquele lugar despertou alguma coisa que fez ir para outro lugar. Ou até mesmo no lugar onde está, mas mudou alguma coisa na pessoa. Então a viagem não é só um movimento físico, geográfico. Antes disso, a viagem é um movimento na nossa mente. É um movimento nos nossos paradigmas. É um movimento de conversarmos com as nossas tradições e ver o que deve ser mantido, o que não deve, colocar em discussão. Fazer uma reunião na tua cabeça, um brainstorm, uma reunião, essas coisas que a gente vai falando hoje, né? Pois bem, e eu lembrei de uma frase que eu gosto muito, tá na internet aí, esses prints da vida, né? Esses memes, essas frases, né? E uma frase que eu vi tempos atrás, eu quero trazer para você aqui. Essa frase é assim, ó. Se algo de bom acontecer, faça uma viagem para comemorar. Se algo de ruim acontecer, faça uma viagem para esquecer. E se nada acontecer, faça uma viagem para que algo aconteça. Eu vou repetir essas 3 frases aqui para você. Se algo de bom acontecer, faça uma viagem para comemorar. Quantas vezes a gente não fez isso já? Tudo bem, Baracho, pelas condições da vida da gente, né? Nem sempre eu viajei para comemorar alguma coisa, mas comemorei onde eu estou. Tá tudo certo, né? Mas quando se faz uma viagem para comemorar alguma coisa, legal. Segunda parte. Se algo de ruim acontecer, faça uma viagem para esquecer. Ok, é uma situação difícil, a gente muda de ares, distrai. Esquecer mesmo, a gente não esquece, mas nos colocamos de um modo diferente em relação àquilo. E quando a lembrança vem, a lembrança não traz aquela dor, aquela coisa horrível do começo. E a viagem pode ajudar nisso. E a terceira frase, e se nada acontecer, faça uma viagem para que algo aconteça. E se nada acontecer, faça uma viagem para que algo aconteça. Essa parte eu gostei mais. Se nada acontece, então faça algo para acontecer. Se nada está acontecendo na atual vida aí, movimenta um pouco a vida. Põe a cabeça a virar por um pouco de direção assim, às vezes é só um pouquinho de graus para o lado, a gente começa a olhar outras coisas. E aquilo pode provocar coisas interessantes para que possamos então fazer o tal do mudar a nossa vida, né? Mas a viagem realmente é um convite. E eu sempre tive esse pensamento, que não quer dizer necessariamente que o fato de eu querer mudar a minha vida quer dizer que a atual vida está uma porcaria. Também não é isso. Para algumas pessoas pode estar uma porcaria sim. Então deve ser uma grande motivação, através de uma viagem,
que ela fez, ela pensar em mudar a própria vida. Tirar-se dessa porcaria então e fazer por onde? Para melhorar a vida onde se deve melhorar. Então, ok. Então, em alguns casos, a vida está uma porcaria mesmo, né? A vida não tá boa e aquela coisa toda. Mas em alguns casos, não é que a vida tá horrível, mas sempre é necessário mudarmos, né? Então, falando de viagem, a viagem pode nos convidar a isso, né? E eu falei por mim aqui, quando eu viajo, sempre penso isso. Nossa, minha vida poderia ser diferente, né? Nossa, eu poderia estar aqui nesse lugar que eu estou viajando. Como é que seria minha vida se eu viesse para cá? Então, no meu caso, quando eu faço uma viagem, sempre eu tenho essa provocação, assim. Eu poderia ter uma vida diferente, eu poderia ter uma vida melhor, no que eu posso crescer, né? E aí essas coisas assim. Já pensei, sim, em me mudar para vários lugares que eu fui, naquela ideia que minha vida poderia ser melhor se eu estivesse lá. Não fiz isso. E por outro lado, ainda tenho alguns pensamentos assim de me mudar, pensando que eu posso ter uma outra experiência, aquela coisa toda. Mas enfim, a viagem é um convite. A viagem é um convite para mudarmos algo em nós. E nem sempre quer dizer que eu tenho que ir embora daqui. Nem sempre. Mas é trazer alguma coisa em muitos momentos de lá de onde eu estive para cá no meu momento. Aí que tá. Então, isso eu já passei várias vezes. De trazer alguma coisa de lá onde eu estive e trago para cá. Bem, eu já fui muito em congressos assim, em cursos de final de semana, das mais variadas áreas da vida, né? E sempre quando eu ia nesses cursos, lá onde eu estava, olhando aquela diferença, olhando aqueles palestrantes, olhando aquele conteúdo, eu sempre pensei isso. O que eu posso pegar daqui e levar para lá onde eu tô? Levar para os pacientes que eu atendo, levar para os lugares onde eu dou palestra, levar para minha família. E o mais importante, levar para mim mesmo, né? E levar para mim mesmo já é vir na volta daquela viagem, já pensando, já ruminando, já observando o que eu posso trazer para minha vida. E a gente pode conhecer pessoas por aí que você pode falar assim, nossa, a pessoa faz tanta coisa, tanto movimento em prol de uma vida diferente, mas eu não vejo nada de diferente naquela pessoa. Aquela pessoa continua daquele jeito, continua dando patada nos outros, continua com as grosserias, continua com as enrolações, continua com um monte de coisa. Nós vemos mais o fruto externo, né? O fruto é externo, né? Nós vemos o que está para fora mesmo, né? Os processos da pessoa no seu interior, só ela sabe o que mudou ou não mudou. Então essas viagens da vida são convites, são oportunidades para que nós possamos mudar alguma coisa. Nessa viagem que eu fiz agora com meu filho, para ver o jogo, né? Aí nós fomos a um shopping na terça-feira de manhã, o shopping estava fechado e aí a gente está esperando o shopping abrir. E do lado de fora do shopping tinha uma feira de livros, assim, que eu adoro livros, né? Aí eu falei pro meu filho, eu vou dar uma olhada ali. E maravilhoso foi ver uma plaquinha escrita assim, ó, qualquer livro, R$ 15. Qualquer livro, R$ 15. Para quem paga aí caro nos livros aí, até mais de R$ 100 parcelado, um livro de R$ 15, eu pensei, no meu contexto, dá para encarar, né? E encontrei 2 livros. Fala, meu brother Matheus, é isso aí. Eu encontrei 2 livros, quer dizer, eu achei uma coisa lá que pode me trazer alguma coisa para cá. Eu vou ler o livro ainda, né? Para poder aprender, né? Enfim, mas você tá entendendo a questão? Então a viagem não é necessariamente a gente sair de um lugar. A viagem começa aqui. Onde eu estou, eu já posso viajar. Viajar nas minhas ideias, vendo coisas ao meu redor, né? Mas é claro que a viagem geográfica provoca muito a gente, né? Então, a viagem é um convite para mudarmos algo. E como eu falei agora há pouco, nem sempre é uma questão de irmos embora. Em alguns casos é. Quem já não fez uma mudança grande de vida? Eu com 17 anos fui embora da minha casa em nome de uma ideia, de um chamado para mudar minha vida. E eu estou no lugar onde eu vim, para onde eu vim, até hoje eu estou aqui. Né? Então é isso. Eu não estou dizendo que com isso sou melhor que os outros, tá? Só estou dizendo que eu fiz isso. Muita coisa eu aprendi, muita coisa ainda não pus em prática, mudei muita coisa que eu nem imaginava que eu pudesse fazer, eu fiz para poder caminhar na vida. Mas movimento, né? Movimento é uma coisa importante. Então,
Muitas vezes nós fazemos uma viagem no lugar aonde estamos. E aonde estamos, nós já podemos nos deparar com algo, né? Então a viagem nos dá oportunidade. Só que de nada vai adiantar ficar viajando aí geograficamente para lá e para cá e não observar nada. Porque não é tão somente o externo, né? O externo não vai tocar na gente se nós não estivermos com o nosso interno predisposto, aberto a observar o que está ao redor. Então, na verdade, a mudança começa por dentro, né? Eu lembro daquela música do Gabriel, o Pensador, a gente muda o mundo na mudança da mente, e eu acredito muito nisso. Então eu posso viajar, eu posso me movimentar, eu posso fazer um curso em outro lugar, eu posso me deparar com um novo, mas eu posso ficar fechado assim em relação ao novo, que é uma defesa que nós temos do cérebro, né? Eu posso ficar fechado e não trazer nada desse novo para minha vida, que eu não quero também, né? Eu quero ficar como eu estou, eu quero ficar do meu jeito. Então tá, então fica. Os resultados serão iguais. E não reclama, né? Falei, é isso aí também, né? Então, eu não quero também, né? A gente se agarra nesse negócio, né? E nos agarramos em situações que por A mais B estão provadas que não nos fazem bem. Mas eu fico, porque eu não quero mudar. O nosso cérebro, ele faz de tudo para economizar energia, né? A gente tem que lutar. A nossa cabeça é uma luta. É uma luta de uma parte minha contra uma outra parte minha. É uma luta do eu contra o eu, né? Ou de vários dentro de mim. Os meus antepassados, não fecho filtro com isso, tá? Quando eu falo antepassados, é o que eu tenho do outro em mim, a minha história, o que eu introjetei de valores, de conhecimento, de cultura, tá aqui. Os controles que me seguram quando eu quero crescer e dar uma raiva, aquela voz do meu pai, da minha mãe, sei lá, cada um com a sua vida, que segura a gente frente ao novo, frente ao crescimento, sim ou não? E as vozes também que liberam a gente, que nos autorizam, que nos fazem caminhar, porque eu aprendi bem essa parte também. E falando de terapia, o processo de terapia também é uma viagem, né? Uma viagem dentro de um consultório, onde a pessoa vai falar, vai se escutar, ela vai observar o lugar dela na vida, ela vai observar o que ela está fazendo com a própria vida. A terapia também é um convite a uma viagem. E é uma viagem que realmente necessita coragem. Aliás, qualquer viagem necessita coragem. Até mesmo a coragem de sair de casa, a coragem de se deslocar para um lugar diferente, a coragem de ir para um lugar onde não conhece ninguém, a coragem de ter que perguntar para um desconhecido para qual lugar eu vou e eu faço para ir para aquele lugar, a coragem, por exemplo, de se movimentar pegando um ônibus, uma coragem de pegar um avião, para quem tem desconforto com o avião, a coragem, sabe assim, a coragem de olhar lugares desconhecidos, né? Tem gente que tem essa coisa, né? Com lugares desconhecidos fica mal, assim, dá ansiedade, fica preocupado, enfim. Coragem. A coragem de dormir num lugar que não é o rotineiro, a coragem de lidar com um travesseiro que não é o de casa, que já está afofado, a coragem de ir a um banheiro diferente e ficar à vontade com isso, a coragem de experimentar novas comidas, a coragem, né? A coragem de ter o desconforto, assim, é aquela coisa que a viagem proporciona. Só que a viagem não é só isso. A viagem também é você observar tanta coisa bonita, tanta coisa que pode encantar os nossos olhos, uma coisa que pode nos dar motivação para alguma coisa, sabe assim? Conhecer pessoas diferentes na viagem que nos falam uma coisa que eu nunca pensei na vida, ou até com quem eu não converso, mas eu escuto a conversa ali. Você tá dentro do metrô, assim, lotado. Eu peguei muito metrô nessa viagem agora, né? Aí você fica ouvindo as pessoas conversarem, você fala, caramba, olha só, eu nunca pensei nisso não, né? E é interessante, seja no metrô, no avião, num Uber também. Eu tava no Uber com meu filho indo pro aeroporto, aí escutei o que o senhor do Uber tava ouvindo no rádio, né? Uma palestra lá, ele ouvindo assim, falei, nossa, olha o conteúdo que ele tá pegando. E muita coisa que eu ouvi ali me fez pensar. Então você vê, os nossos órgãos do sentido estão ligados o tempo todo. Estão ligados o tempo todo, né? Então, a viagem acontece o tempo todo. Mesmo para quem nunca saiu assim do próprio estado, do próprio país, né? Que não faz tanta viagem por vários motivos aí, então cada um com a sua vida, né?
mas isso não nos impede de viajarmos, né? Então, realmente, se a viagem for geográfica mesmo, a gente vai ter assim um ataque, uma pulverização de tantas informações, ou a viagem que a gente faz no pensamento ficando onde está, mas sempre é uma oportunidade. Aí no começo desse Desembaraçando eu falei, né? Estando lá no lugar que eu estava, ver aquele pensamento, nossa, né? E se eu morasse aqui? Nossa, se eu estivesse vivendo aqui, como é que seria a minha vida, né? Ah, minha vida poderia ser melhor nesse aspecto, né? Ah, não tá na hora de dar um novo ar na vida? Não tá na hora de dar um novo up? Eu tô há tanto tempo nesse lugar, ou nem tanto tempo assim, mas pô, eu poderia mudar, né? Não pensemos que só o fato de mudar, sem eu pensar aqui e mudar aqui, vai fazer alguma coisa acontecer, tá? Tem muita gente que muda por fora, geograficamente ou até corporalmente, assim, com os investimentos da vida, mas se não mudou por dentro, não acontece nada. Eu já ouvi isso em consultório, a pessoa compra uma casa, por exemplo, né? Ou muda de cidade. Agora minha vida vai ser mais feliz. E quando fez a tal mudança, nada aconteceu. Continua a mesma pessoa. No começo aquela distração, aquela coisa de curtir o novo, né? Quando volta a se assentar, aí volta os velhos fantasmas e a velha coisa de sempre. Então, né? E há quem nem faça essas mudanças aí, tá no mesmo lugar a vida inteira, mas a pessoa muda, ela se abre de maneira incrível e cresce com isso, e aprende com isso, e faz algo acontecer, caramba. É esse negócio aí. Então, essa frase que eu vos li é bem interessante, né? Se algo de bom acontecer, faça uma viagem para comemorar. Se algo de ruim acontecer, faça uma viagem para esquecer. Mas se nada acontecer, faça uma viagem para que algo aconteça. E foi legal demais eu ter feito essa viagem. Foi rapidinho, mas trouxe muita coisa para minha vida e me fez, assim, alguns aspectos mostrar que a gente pode fazer algumas coisas. Quando eu falo pode, não é pode por dinheiro não, viu? Porque o negócio tá brabo. Mas é aqui, ó. É aqui. Eu tenho que observar, né? Às vezes eu coloco algumas coisas do campo de eu não posso, como razões para eu não fazer outras coisas, que podem virar muletas para eu realmente não fazer. Tem coisa que eu preciso fazer, que eu posso fazer, que não custa nada, e não fecha o filtro, tá? Mas vai custar um enfrentamento. Vai custar um quebrantamento, um ataque ao nosso narcisismo, vai envolver isso a mudança. Então, fazer a viagem lá, quando eu fiz a viagem agora, eu fiquei pensando, poxa, né? Minha vida poderia ser diferente se eu vivesse aqui, será que não poderia ser diferente? Blá, 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 blá. Nem sempre a viagem quer dizer que eu tenho que ir embora para mudar minha vida. Mas eu volto daquela viagem com alguma coisa que eu posso fazer para mudar minha vida aqui. Em alguns casos eu até mudo, vou embora. Mas em outros casos eu trago algo de lá para cá para mudar a vida aqui. Mas nada vai adiantar trazer coisa de fora se eu não mudar por dentro. Então, para fazer uma viagem, seja qual for na vida, tem que ter coragem. Beijo no coração. Obrigado pela sua atenção aqui no Desembaraçando. Se você perdeu todo o conteúdo do começo dessa live aqui, volta para assistir. Ela fica gravada aqui no Instagram. Vai ficar gravada depois também no nosso YouTube, no nosso Facebook. Então, obrigado pelo carinho, pela atenção aí de vocês. Então, o motivo que eu fiquei 2 dias ausente está explicado nessa live aqui e que virou até o assunto dessa live. Então, até amanhã, no próximo Desembaraçando. Obrigado pelo carinho. Tenha um grande dia. E se você lembrou de alguém que poderia ver essa live aqui, compartilhe, mostra para ela, faça esse conteúdo correr aqui. Isso tem sido uma alegria muito grande. E nos vemos no próximo Desembaraçando. Valeu. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.